Evangelho segundo escreveu Lucas 19, está escrito assim: tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, um dos principais dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira brava para ver, porque ele haveria de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então ele desceu tão rápido quanto pôde e recebeu com alegria. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que darei aos pobres metade de meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podia sentar. Nós vamos estar nesta noite estudando, meditando sobre a convenção de Zaqueu. E eu já quero entrar direto no texto e aplicar as revelações que Deus me deu. Eu não vou estar falando aqui nessa noite coisas novas que você nunca ouviu, porque o que eu vou estar trazendo aqui são verdades eternas, verdades repetitivas, que já foram faladas várias vezes, mas que a gente, como respira todos os dias o mesmo ar, respira repetidas vezes, almoça, janta, dorme repetidas vezes o mesmo som da noite, assim também são as verdades de Deus, são as revelações da Bíblia Sagrada. E eu vou estar falando neste momento sobre o tema caindo na graça de Deus. Caindo na graça de Deus, não caindo da graça, caindo na graça. Porque se você for examinar as Escrituras, a Bíblia Sagrada, você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no capítulo de número 4, faz uma expressão dizendo: e em todos eles haviam abundante graça, e caíam na graça de todo o povo. E caíam na graça de todo o povo, ou seja, agradava a todo o povo estava satisfeito, feliz. Eles eram pessoas agradáveis a todo o povo. Assim, caindo na graça de Deus é o tema. Por quê? Porque a vida de Zaqueu, a história de Zaqueu que nós lemos, nos mostra sobre o que é esse tema, esse assunto, cair na graça de Deus. Você já ouviu alguém dizer dessa forma: e Noé achou graça, ou seja, perdão, eu estou dizendo a expressão certa, e Deus achou graça em Noé, e fulano achou graça, ou seja, Deus achou graça em Moisés, etc, etc. Não, Deus não acha graça em nós. Isso não é a expressão correta, porque nós não temos nada que possa impressionar Deus, ou que possa até mesmo dizer: Deus vai se encantar comigo. Não. Mas o texto, toda vez que você lê na Bíblia Sagrada, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo assim: e Noé achou graça diante de Deus, e Moisés achou graça. Eu estou usando aqui uma expressão que todo aquele, Maria, achou graça diante de Deus, e não Deus achou graça em Maria, e assim por diante. Então Zaqueu encontrou graça, favor imerecido, mercy, diante do nosso Deus. E é isso que eu passo a falar nessa noite, porque vocês conhecem a história, nós lemos. Eu não vou aqui discorrer por detalhes, narrar
de novo a história, mas vamos entrar diretamente no texto, versículo por versículo, se o tempo nos permitir falar. A primeira verdade, eu vou estar falando sobre 4 verdades. A primeira verdade que nós encontramos aqui é que mesmo o homem estando em uma situação totalmente catastrófica, ainda que o homem esteja num estado, numa condição desgraçada, miserável, você pode imaginar ou pintar um quadro na sua mente de uma pessoa mísera, uma pessoa totalmente depravada, um quadro de uma pessoa delinquente, perdida. Não existe situações ou quadros semelhantes a esse que você está pintando no seu pensamento aí, a situação mais depravante, que Jesus não entra nela, que Jesus não possa mudar. Então essa é a primeira verdade. Não estou dizendo que Zaqueu é o pior, mas estou dizendo que Zaqueu é um dos exemplos de que Jesus, ele entra na vida, na história, no quadro de qualquer um e pode mudar o conceito, pode mudar a situação daquelas vidas. Deus, ele não rejeita o homem. Agora observa, Lucas 19, versículo 1 diz, essa é a primeira verdade, não existe situação, condição, estado do homem, situação ou homem depravado, que Jesus não entra e muda o quadro, não muda a vida, não muda a história da pessoa. Diz assim, versículo 1, tendo entrado em Jericó e atravessando uma cidade. Tendo entrado em Jericó, mas pastor, o que tem a ver? Tendo entrado em Jericó, que diz, que denota que Jesus entra na vida de qualquer um miserável, desgraçado, em qualquer situação e muda a história. Porque Jericó, se você for ver, estudar a história de Jericó, você vai ver o primeiro texto, que eu não tenho tempo de discorrer sobre toda a situação, todo o quadro que pinta é a desgraça, o anátema, a destruição, a perdição de uma cidade ou de um país. Observa que Josué capítulo de número 6 nos diz que Deus entregou Jericó em anátema. Deus entregou Jericó anátema nas mãos de Josué e na mão do exército de Israel. E Deus disse, tomai cuidado para quando vocês invadir, conquistar Jericó, vocês ponham fogo nela, mata, passa o fio da espada qualquer ser vivente, tanto criança como homem e mulher, não deixe ninguém, somente vocês vão tomar os vasos de ouro, ou seja, materiais, ouro, prata, vestes, e vocês vão trazer tudo isso que é anátema, vocês vão trazer para o tesouro do templo de Deus. Vocês não vão pegar nada do despojo, vocês não vão poupar nada, mas vocês vão entregar a cidade ao Senhor, ao anátema. Aí os irmãos conhecem a história, vai lá, até mesmo Acã, e ele cobiça ouro, prata, que deveria pegar e entregar no tesouro da casa de Deus, e pega a capa babilônica e assim por diante, e Israel perde a guerra, torna-se maldito, torna-se anátema por causa de um homem que pegou o anátema. Então Jericó representa o anátema, representa a situação perdida, a situação depravante de um lugar, o pior lugar, a pior situação da história de um homem, de uma família, de um povo ou de uma nação. Mas Jesus, ele entra nesse cenário e ele restaura, ele entra nesse cenário de anátema, de perdição e salva. Ele entra nesse cenário de doença, de miséria, de desgraça e traz graça, traz vida, traz vigor, aleluia, traz fertilidade, traz sucesso e traz paz. Louvado é o nome do Senhor. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade, e exatamente ali nessa cidade de Jericó que Zaqueu se encontrava. Aí você observa que
que, em segundo lugar, Jericó representa anátema, onde Jesus entrou, onde Zaqueu estava, porque a cidade estava trancofiada. Observa, se você ler Josué 6, você vai ver a palavra dizendo assim: e Jericó estava cerrada. Os muros de Jericó, segundo a Bíblia e os documentos, os historiadores, ela tinha, o muro era muito alto que não dava para escalar, tinha que escalar com corda e tinha que ser alguém que entende dessa área. E o muro era tão largo que era como a Avenida Rádio Gabaga ou como a Barão Homem de Melo, as duas mãos, mão dupla e a contramão. Assim era o muro, era largo, dava para andar carros indo e vindo em cima, e de sorte que Raabe morava em cima do muro. Então o muro era muito extenso, e a Bíblia diz que o portão era de ferro, e a cidade estava cerrada, fechada, ninguém entrava e nem saía. Olha a situação desse lugar. E Jericó representa o caminho da vitória. Jericó representa quando a porta está fechada, quando você precisa de uma vitória, quando você precisa de uma solução. A porta está fechada, o caminho está cercado, porque Jericó era o caminho, era a porta de passagem de Israel para entrar na terra prometida de Canaã. E Deus então tinha que tirar, derrubar o muro, tinha que abrir aquela porta, tinha que limpar aquele caminho que estava atrapalhando o seu povo passar. E eu creio que eu estou falando com situações, com pessoas que estão semelhantes. A vida não vai para frente, não vai para trás, porque tem situação assim: a vida não vai para frente e nem anda para trás, está paralisada, tudo continua como sempre esteve, não melhora e nem piora. Mas tem pessoas que a situação está cada dia mais piorando. Eu não sei qual é a situação, porque nem Israel entrava, nem os judeus entravam, e nem o povo da cidade de Jericó saía, porque a cidade estava trancofiada contra os israelitas. Assim também se encontrava a vida de Zaqueu, assim também se encontra, quem sabe, a tua história. E na verdade isso retrata, isso fala da história do gênero humano. O gênero humano está na situação de anátema. Se você tirar a graça de Deus da vida do homem, se você tirar a misericórdia, o amor de Deus, ou tirar Deus, tudo que é sagrado de Deus da vida do homem, não tem nada no homem que presta. Então Jericó representa a história do homem, a história de Zaqueu, a história minha, a história sua sem Deus, a história daquele que está sem Deus. Mas a Bíblia chega a dizer categoricamente: tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade. Não tem porta que Jesus não abra, não tem caminho com espinho, com pedra, com demônio, com qualquer impedimento que diz não vai, não vai. Se não vai melhorar, vai piorar. Se não piorar, não vai melhorar. Não existe lugar, caminho, que situação que Jesus não entra e não atravessa e não muda a história. E Ele vai mudar o quadro desta geração, Ele vai mudar o quadro da minha e da sua história. E Ele já começou na minha, Ele também já está trabalhando na tua. Ele vai entrar na família de pessoas aqui e vai mudar a situação, porque Jesus entra e sai, Ele entra e sai, Ele entra e sai, e nada impede. Quando Ele entra e sai, Ele entra fazendo milagre, Ele sai fazendo milagre. Não tem nada que pode barrar a obra de Deus na nossa vida. E quando eu digo assim, para Jesus, não tem situação ou condições que Ele não resolva. Aleluia! Pode estar trancado para você, pode estar trancado para qualquer um, pode estar na situação, pode não ter recuperação para o homem, pode não ter jeito. As pessoas olham para alguém, como já olhou para mim e disse: não tem jeito para esse, não tinha mesmo não. Aleluia, disse: não tem jeito. Mas Jesus disse: eu vou entrar na sua história, eu vou entrar na sua vida e vou mudar a situação. Assim aconteceu com Zaqueu. A segunda verdade, aleluia, na verdade eu narrei aqui, mas temos alguns textos bíblicos afora Josué 6. Temos também Romanos capítulo 3, versículo 9 a 23, que nos fala: porque todos pecaram e excluídos foram todos da glória de Deus. E Paulo, ele retrata, ele fala
sobre a depravação humana. Você olha para Moisés, para Abraão, para Noé e diz: esses homens eram especiais, eram homens excepcionais, eram homens especial, eram homens perfeitos. Nem quem disse. Você vai ver a história, não, a Bíblia diz que Deus encerrou toda a raça humana, ninguém escapou, nem Moisés, nem Davi, nem Noé, ninguém, nem Maria, que foi cheia da graça de Deus, achou graça diante de Deus, ninguém, porque a Bíblia diz assim, que Deus encerrou tanto judeus como gregos debaixo do pecado. E se você for ler, a Bíblia diz: porque não há um justo, nenhum sequer. Então veja aí que Jericó, Jesus entrando em Jericó, representa Jesus entrando na história do homem, entrando no mundo para resgatar um país, um mundo, um gênero depravado. O gênero abençoado é o gênero humano. Jesus disse: pois eu vou entrar, eu vou me tornar homem, eu vou ser carne e sangue, eu não vou deixar de ser Deus, mas eu vou como Deus, vou me tornar homem, e vou como homem e como sumo sacerdote entrar na história de Zaqueu. Eu vou entrar em Jericó, eu vou entrar na história do Sidney, eu vou entrar na história do Johnny, eu vou entrar na história dessa irmã, eu vou entrar na história dessa filha, eu vou entrar na história desse povo, e eu vou restaurar, louvado é o nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz: porque diante de Deus nenhuma carne se gloriará. Diante de Deus nenhuma carne se gloriará, porque todos é uma Jericó, todos estão em anátema. E se você ler o versículo mais bonito, não vou ler para ganhar tempo, mas vou citar, e você confere se você lembrar na sua casa. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3 diz assim: ele, falando de Jesus que entrou em Jericó, que entrou na nossa história, que entrou em cena, ele nos vivificou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fazendo assentar nas regiões celestiais. Nós que antes éramos trevas e estávamos dominados pelos príncipes, pelo príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua, opera nos filhos da desobediência. E ele diz assim: e éramos por naturalidade, éramos por natureza, eu posso até usar a expressão, a fonte era de carteirinha assinada, filhos da ira. Todo mundo, não tem ninguém. Moisés, gloria, que você é o bom. Ele diria: quem sou eu? Estava perdido também, matei um homem. Abraão, menti, fui mentiroso. Noé, eu bebi vinho, embriaguei, fiquei nu, escandalizei. E vai perguntando. Aí vai passando. Davi, essa situação de Zaqueu é a tua situação, é a minha situação. Tira a graça de Deus da sua vida e vem dizer que você é o bam. Tira a misericórdia de Deus de nós, por mais que nós sejamos. Porque tem pessoas que dizem assim: tem Deus no coração desde que nasci. Já tem Deus no meu coração, sou da religião dos meus pais. Continua nessa miséria, essa religião que você vai ver. Todo mundo condenado. Aí chega até Jesus e pergunta: Jesus, e tu? Ele diz assim: eu sou, aleluia, o Cordeiro de Deus, que tira sozinho o pecado do mundo. Quando chega em Jesus, você encontra um Jesus inocente. A Bíblia chega a dizer que nele não houve dolo, nem mentira, nem engano. Aleluia! Ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. O único é Jesus. Salomão, escrevendo, ele falou assim: procurei entre as mulheres. Aí alguém diz: ele achou Maria, mãe de Deus, que na verdade ela é mãe do homem Deus, mãe de Deus Filho. Ela não é mãe de Deus, ela é mãe do homem Deus Jesus. Entenda. Então alguém diga: mas Maria escapou, a Maria Imaculada. Quem diz?
disse que ela era imaculada. Salomão disse: procurei entre as mulheres, não achei. Não, você está achando que Maria, não achei nenhuma. Entre as mulheres não achei uma. Entre as mulheres nunca houve, jamais haverá. Mas eu procurei entre os homens e achei um. E qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Então diga o nome dele com prazer, aleluia, com propriedade. Diga: Jesus. Esse sim, esse é justo, esse é santo, esse é Deus perfeito, esse é homem que viveu nessa terra sem pecado. Ele é o Santo de Israel. Dá glória a Deus, irmãos. Aleluia! Aleluia. Oh, glória! Aí Jesus, a segunda verdade, a Bíblia diz, no versículo 2: havia um homem chamado Zaqueu, um dos príncipes dos publicanos, e era rico. Versículo 3 é o segundo tópico. Versículo 1 é o primeiro tópico. Não existe anátema, situação, condição desgraçada que Deus não muda. Segundo, a multidão. A Bíblia diz, versículo 3, vamos falar sobre os obstáculos. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Peraí, Zaqueu, Jesus entrou em Jericó para mudar a história, mudar o quadro. Eu não estou forçando o texto não, irmãos. Não estou forçando o texto não. Porque tem gente que é oba-oba, pega a chave aí, recebe unção. Não, estou falando, estou pregando Bíblia aqui. Revelação de Deus. Jesus entra ou não entra? Ele entrou aqui ou não entrou? Ele vai entrar onde ele é recebido ou não vai? Não tem isso. Até no inferno ele entrou e mudou a história lá. Aleluia. Versículo 3 está escrito: procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. A segunda verdade são os obstáculos. Zaqueu encontrou obstáculos, e o obstáculo que a Bíblia destaca, que o texto, o contexto destaca, é a multidão. Procurava ver Jesus, mas a multidão, em outras palavras, ele queria ver Jesus, desejava ver Jesus, mas a multidão não deixava. A multidão impedia, a multidão atrapalhava, porque ele era de pequena estatura, porque ele era, vamos dizer assim, um anão ou quase anão. Ele era menor do que o menor, então não conseguia. Pulava, mas não dava para ver. Aí a Bíblia diz que ele então correu na frente e subiu em uma figueira brava. Depois nós chegamos aí. Então nós teremos que enfrentar os obstáculos. Eu quero dizer para você, diga assim, em segundo lugar, nós temos que vencer os obstáculos. E o primeiro obstáculo que Zaqueu encontrou, que eu e você encontramos, entre muitos outros, é o obstáculo da multidão. Irmãos, as pessoas costumam dizer que a voz do povo é a voz de Deus, e que a maioria vence no impeachment que fizer. Nem isso está vencer mais a multidão. Está lá a Dilma lá e está vencendo a multidão lá. Não adianta. O povo, a multidão, não. O negócio não vem daí, não vem do povo, da multidão. O negócio vem do profeta ou vem de Deus. Sempre quando alguém mudou o quadro, mudou a história, ele teve que romper a multidão. Ele teve que inverter valores, ele teve que fazer coisa que a multidão não faz. Porque se Zaqueu, se você ou qualquer um quiser ser vencido pela multidão, continua como o povo está, mas está na moda, então entra na moda do mundo e vai todo mundo pro beleléu. Está na moda, é normal hoje, não vou entrar em doutrina aqui não, mas é normal hoje namorar. Namorado, dormir na casa da namorada, isso é no mesmo quarto. É normal ter sexo antes do casamento, é normal para essa situação vergonhosa, dessa depravação moral, dessa geração que estamos vivendo. Mas Zaqueu venceu a multidão. Eu estou dizendo que eu não ia doutrinar, e não vou doutrinar. Vou segurar aqui para não pregar doutrina. Mas é normal nada. O nosso negócio aqui normal, aqui é a palavra de Deus, é mandamento da santidade, é compromisso com Deus. Então eu tenho que ser
mudar valores, conceitos, eu tenho que andar na contramão. Eu não estou atrás de moda, não estou seguindo a multidão, porque a multidão atrapalha. 2 sentidos que a multidão atrapalha. Porque nós teremos que vencer obstáculos, e um dos obstáculos é a multidão, é a maioria. 2 sentidos que a multidão é obstáculo para nós. Primeiro, a multidão presente. Diga-se, a multidão presente na minha história é obstáculo. Em segundo lugar, a multidão ausente, ela é obstáculo na minha e na sua história. Diga assim, em segundo lugar, a multidão ausente é obstáculo na minha vida. Mas eu tenho que vencer esse obstáculo. Entenda, perceba que Jesus entra ali para mudar a história de Zaqueu. Ele visava Zaqueu, ele queria Zaqueu, mas tinha multidão atrapalhando. Jesus foi para restaurar Zaqueu daquele anátema, daquela perdição, daquela situação. Aí Zaqueu queria ver Jesus, queria receber Jesus, mas a multidão não deixava. Então, em primeiro lugar, a multidão presente. Vamos falar da multidão presente. Quem é que gosta de ser solitário, de ficar sozinho? Ninguém. Porque o homem é carente de companhia. O homem não nasceu para ficar só. Tanto é que Deus disse para Adão: não é bom que o homem fique só. É por isso que o homem quer casar, para ter uma companheira. É por isso que o pastor quer que a igreja cresça, multidão de obreiros, para ter presbítero, diácono, evangelista, músico, para poder ele ficar mais tranquilo e dividir o peso. É por isso que a gente quer sempre o apoio do povo, vai para a televisão para conquistar o público. A gente quer o apoio, quer estar no meio do povo, a gente nunca quer estar sozinho. A gente quer fazer amizade, a gente quer ter amizade, amigos. Quanto mais nós tivermos no Facebook, a gente manda convite, quer ser amigo de multidão. A gente ambiciona, deseja companheira, o companheiro, o amigo, e cada vez mais que a gente se encontra no meio da multidão, a gente se sente uma pessoa realizada. Mas só que tem um porém. Quando a gente começa a ver que vida a dois não é fácil, a história começa a mudar. Eu estou falando da multidão. Querendo ou não, a sua esposa ou seu marido, seu cônjuge faz parte da multidão. Porque você, sozinho, você não é multidão. Mas quando você se agrupa, juntou. Então, quando a palavra, eu vou falar sobre casais e sobre amizades aqui nessa noite. Então aí você olha, casou porque não queria ficar só. Tanto é que o homem não gosta de ficar sozinho. Casou. E quando na igreja, você quer a igreja cheia, em todo lugar, a gente quer ter o povo ao nosso lado. Mas aí quando começa a olhar, esse é o primeiro obstáculo da multidão presente. Aí começa a ver que a mulher tem os defeitos, e vice-versa. A mulher começa a ver que o marido tem os seus defeitos e diz: eu não pensava, se fosse assim eu teria casado, né? É desse jeito, né? Aí o pastor, a igreja cresce, aí começa a vir obreira, aí vem ovelha, lobo em pele de ovelha, falso. Aí o pastor fala: meu Deus, a igreja cresceu, a luta está durando. Você queria que a luta diminuísse, rapaz? Mexer com o povo não é fácil. Aí a gente quer que a igreja cresça, o coral cresce, aí a gente faz uma amizade, faz duas, faz três, aí arruma aquele monte de amigo, aí começa a ver um falar mal do outro, e começa a ver os defeitos, as debilidades, as fragilidades, as deficiências, e a gente começa a ver no meio do cristianismo, no meio do povo evangélico, na multidão dos obreiros, na multidão dos cristãos, porque nos Estados Unidos é considerado um dos países do primeiro mundo que tenha na estatística o maior número de pessoas cristãs. O país é considerado cristão, 85% é considerado cristão. O Brasil está pelo mesmo caminho da multidão de cristãos. A gente até mesmo fica alegre quando sai o número. Aí o Brasil está batendo a meta, tem tantos milhões ou bilhões de cristãos no mundo, e a gente fala: é ruim, não é ruim não, mas o ruim é quando começa a ver o testemunho das pessoas, quando começa a ver a atitude das pessoas, pessoas escandalizando, pessoas que parece que é, mas não é, lobo vestido de ovelha, pessoas que não têm compromisso com Deus. Aí a gente no meio, eu também sou um cristão, estou no meio dessa multidão, a gente vê tanto escândalo, tanta coisa errada, aí a gente começa, a nossa
fé começa a ser provada. Será que a Bíblia é verdade? Será que existe um homem de Deus? Será que existem líderes que são honestos, que não querem dinheiro, que não querem lucrar, fazer negócio da fé do povo? Porque hoje a multidão, a maioria dos ministros querem é dinheiro, é status, é fama, e a gente começa a dizer: será que todos são iguais? E a nossa fé começa a ser pressionada, e a gente começa a dizer assim: será que Deus existe? Será que vale a pena ser fiel? Será que existe pessoas honestas? E a gente começa a provar. Mas Zaqueu, ele disse assim, ele tomou na sua atitude, ele está dizendo: multidão, vocês não querem me ajudar não? Vocês querem me atrapalhar? Vocês querem me impedir? Meu negócio não é com vocês, meu negócio é com Jesus, meu negócio é com Jesus. E ele correu na frente, subiu na figueira e disse: aqui de cima, multidão, vocês não podem atrapalhar a minha missão. Daqui eu vou ver Jesus, daqui eu vou olhar para Jesus. E para vocês, é assim que você tem que fazer para vencer o seu casamento, porque não existe casamento perfeito. É assim que você tem que fazer: ter amor, paciência. É assim que você tem que fazer, aleluia, perdoar. Porque hoje as pessoas te maltratam. Nós temos um quadro pintado da multidão que não é nossa, mas quando fala de nós, tem um monte de pessoas que tem uma referência, tem uma opinião a teu respeito, e você é chata, você também tem os seus defeitos. Então é assim, é suportando uns aos outros, é amando uns aos outros. Se um caiu, levanta. E se a pessoa não tem jeito, se a pessoa é falsa, a Bíblia diz: bater poeira e deixar, que Deus vai tratar. Mas eu não vou negar a minha fé, eu não vou renegar Jesus, eu não vou colocar em descrédito a Bíblia Sagrada por causa de falsos profetas, de falsos crentes. Não, meu negócio é com Deus, é com o Espírito Santo, é com a Bíblia. Eu vou morar no céu. Cadê o povo aqui que o negócio é com Deus? Sébia, caia, sou, eita glória. A palavra de Deus nos afirma, dizendo em Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, para você que achava que o mundo, mexer com o ministério, ser líder de alguma coisa na obra, administrar uma empresa, casar, ter família, ter multidão, ter pessoas apoiando você ao seu lado, que só ia ser só mil maravilha, você se engana. Aleluia. A multidão sempre vai trazer alguma coisa para te pôr para baixo. Eles ajudam. Eles também são pessoas boas, mas só que atrapalha, mau testemunho, escândalo. Mas a Bíblia diz assim, Hebreus 12: eu não erro, eu não minto, eu não mudo. Aleluia, eu adoro esse Deus que não muda, não mente, e que é perfeito, olhando somente para Ele. Esta é a segunda verdade. A terceira verdade é que nós temos que tomar atitudes. Nós teremos que tomar atitudes práticas, não teóricas, porque de teoria, de conversa, de blá blá blá, de conversa viva advogado, não desmerecendo a profissão. Hoje eu ouvi e vi alguém conversando sobre isso: eu quero ser advogado. Uma coisa assim, você quer ser advogado cristão? Alguém disse assim: olha, então você vai perder muito cliente, perder muita causa. Por quê? Porque advogado, se quer ganhar, se quer lucrar, a maioria deles tem que mentir. Então, advogado é de Deus, porque Jesus é advogado. Então, de conversa com o advogado, então está cheio dessa pessoa de gogó por aí. Mas a segunda verdade está aqui, no versículo de número 4. A primeira verdade é que não existe situação, Jericó, anátema, condição depravada, perdida. Para Deus não existe causa perdida ou pessoa perdida, irrecuperável. Segunda verdade que nós vemos aqui, o versículo 3, é que Zaqueu venceu a multidão presente, mas eu não falei da ausente. A ausente é simples para você entender. A multidão ausente, quando você vem para a igreja, um exemplo, você vem para o culto, aí não vem ninguém. Aí
Aí vamos preparar essa mensagem hoje. Eu olhei aqui, o povo está demorando a chegar. Falei, Jesus, o negócio veio com o Senhor. Já estava olhando para ele. Se o povo não vier, se a minha família não vier, sabe uma coisa? Eu vou pregar a mesma coisa, eu vou cantar a mesma coisa, eu vou louvar do mesmo jeito, eu vou falar línguas, porque o meu negócio eu estou olhando para Jesus e não para a multidão que não veio. Vamos para o monte, irmão? Não vou não. Então não vou também não. Vamos evangelizar, pastor, vamos evangelizar, irmão? Não vou não, então também não vou não. Está sendo vencido pela multidão. E a ausência da multidão tende a nos atrofiar, a nos frustrar, a nos desanimar. Quando o marido tem uma causa que ele vê que é boa e chama, vamos abraçar, querida, amada, vamos abraçar a causa, ela diz não. Aí então é provado aí, se ele desanimar, porque na ausência da esposa, ele vai dizer, não, minha esposa me deixa enfrentar tudo sozinho. E vice-versa, a esposa também é a mesma coisa, meu marido deixa eu enfrentar tudo sozinho. O pastor também é a mesma coisa, na igreja, o povo não quer nada com Deus. Então, sabe uma coisa, eu vou desanimar, vou fechar a porta, eu vou parar de pregar, eu vou parar. Não, Deus está dizendo assim, a multidão presente com mau testemunho, mau exemplo, não vai te impedir, não deixa, olha para mim. Mas se a multidão, se o teu pai e tua mãe te desamparar, pastor, se te dei, se o povo não acreditar em você, eu acredito em ti. Aleluia, eu sou o teu empresário, eu sou aquele que te patrocina, não precisa de apoio do homem, tendo meu apoio, eu estou contigo. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Cadê aquele que está olhando para Jesus? Não está olhando para ninguém, o seu negócio é com Deus. Cadê? Aleluia, é isso aí, irmão. Então, multidão ausente, é simples. Em terceiro lugar, versículo 4 diz: então, correndo adiante, subiu numa figueira brava para ver Jesus, porque ele haveria de passar por ali. Então, correndo adiante, Zaqueu subiu numa figueira brava para ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. A terceira verdade é que você terá que tomar atitude. A terceira verdade é que você terá que ser de disposição. Esse negócio, como eu falei aqui, de conversa com o advogado, já estou cheio de pessoas que prometem, que aparecem, faz um reboliço, mas depois não. Agora eu estou acreditando mais naqueles assim, ó, devagar e sempre. Eu falei, esse aqui eu sei. Ele é o que ele é. Agora aqueles que chegam, quando chega, né, irmão, para arrebentar, e arrebenta tudo e vai até o fim, eu falei, isso aí é peça rara. Mas a maioria são pessoas que não têm atitude. Mas Zaqueu disse, Jesus entrou em Jericó, entrou na minha história, vai entrar. Jesus, sou fraco. Vou esperar Deus até igual a história, rapidamente, de um homem que o lugar estava inundando, o país estava inundando, houve ali um tsunami, o mar, as ondas subiu, o lugar estava sendo inundado. Aí então aquele homem orou, ele era cristão e orou, Deus, me salva, está enchendo, não deixa eu morrer afogado não. Aí então foi um homem a cavalo, avisar a cidade, gente, pega essas trouxinhas, pega seus negócios, suas mudanças, e sai porque a água está chegando. Ele disse, não, pode ficar tranquilo, eu orei a Deus e Deus vai vir me salvar. O cavalo foi embora, então tá bom, eu já avisei. Aí então a água começou a chegar, aí eu vou adiantar o processo, deixa eu adiantar a história. Aí chegou um barquinho, porque a água já estava tomando conta, o homem estava em cima da casa dele, lá em cima, e a água estava cobrindo tudo, e veio um barco, um viajante, recolhendo as pessoas e disse, moço, entra aqui no barco. Ele disse, não pode ir, porque Deus vai vir me salvar. Aí você me conta o resto da história. Assim tem muita gente que quer deixar 100% na mão de Deus, quando se trata de cair na graça de Deus, quando se trata de misericórdia e amor, a gente explora o amor de Deus de forma incorreta, a gente recebe a graça de Deus em vão, a gente abusa da graça. Existe uma doutrina chamada aí,
me parece, não me falha a memória, abundante graça, em que o sujeito pode fazer o que for, pode estar lá no mundão. Se você é escolhido, se você é salvo, se Deus te escolheu, te ama, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, não importa, você vai para o céu, vai, da boca da onça. A pessoa diz assim: é promessa de Deus, Deus prometeu que quem tem promessa não morre, Ele prometeu que eu vou ser um grande pregador, Ele prometeu que eu serei abençoado, Ele prometeu que eu terei frota de carro, eu terei carro, casa, Ele prometeu que eu vou ter isso, vou ter aquilo, que eu vou ser um pastor cheio de unção, que eu vou ser levita, vou tocar bem, vou cantar bem. Ele deu o dom de louvor à unção. Aí a pessoa diz assim: Deus te deu, e a pessoa não ensaia, não estuda, não ora, não jejuma, não trabalha, não corre atrás, a pessoa não faz faculdade, a pessoa não faz nada, não ora, não jejuma, não lê Bíblia, e fica lá dizendo: quem tem promessa não morre. Você vai morrer mísero, vai morrer na miséria, na desgraça, porque Deus, Ele já fez tudo para você, seu ingrato. Não receba a graça de Deus em vão. 0,1% toma vergonha na cara. Eu tenho que tomar vergonha na cara, você tem que tomar vergonha na cara, porque Deus já fez tudo. Era para nós ser melhor, era para nós ter mais, era para nós fazer mais. Nós estamos cometendo pecado. Obras, fé é obra. Tiago, no capítulo de número 2, versículo 17 ao versículo 26, está escrito assim: a fé sem obra é morta. Resumindo, a fé sem as obras é morta, e a obra sem a fé é morta. A pessoa costuma dizer, não é que está escrito assim? Vice-versa, sem fé, sem obras, a fé é morta, assim como o espírito, ou seja, assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. Então veja, ele diz que não é só pela graça, veja que não é só pela fé, veja que não é só pela misericórdia, ou seja, não é 100% porque Deus determinou que você vai ser salvo de forma que você não tem que fazer nada, não. A Bíblia diz que é pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas abaixo diz assim. Então vamos dizer que você conhece, entende sobre a lei de causa e efeito. O que é causa? Causa é aquilo que provoca, é o motivo, é a força motora. Causa e efeito, a gente costuma dizer efeito de causa, ou seja, uma verdade, algo que eu estou dizendo, algo contra fatos, não há argumento, existe uma causa, existe um motivo, uma razão para isso, e por isso está acontecendo isso. Aí você vai investigando, você vai usando os efeitos, segue o efeito, estuda a ciência, e você vai chegar na causa daquilo, ou a causa boa, ou o efeito bom, ou o efeito mau. A causa, ela provoca alguma coisa, efeito de causa. Assim, salvação é a causa da graça, mas só que salvação também tem os meios. Então 0,1% são os meios, 0,1% é minha oração, 0,1% é minha leitura, eu tenho que estudar a Bíblia. Dentro desse pacote de 0,1% está eu ter que jejuar, está dar bom testemunho, ser santo, viver aquilo que prega e fala, e viver, cumprir aquilo que fala, e não ser de duas caras e nem ser mentiroso. Então isso aleluia, os meios, é obediência, é o temor. Mas para nós concluir, que resumir, salvação é pela graça, mas a obediência, boas obras são meios, que é 0,1%, 99% Deus já fez, mas esse 0,1% você não ora, você não jejuma, até reclama, porque não está sendo, não está alcançando, não está recebendo. Aí quando chegar no último dia de Deus, por que eu não fui salvo? Ele vai dizer assim: olha, eu fiz 99,9%, 0,1% você não orou, você não jejumou, você não leu Bíblia, você não consagrou, você não se esforçou, você desanimou, você deixou-se vencer pela multidão, você não tomou atitude. Então por essa razão você não vai alcançar. Mas só que Zaqueu, diferente de muitos de nós,
Ele disse: eu não vou ficar aqui deixando tudo acontecer, aleluia, por obra do destino. Embora destino existe, mas eu tenho uma responsabilidade. Ele está dizendo assim: é eu que sei o que eu quero, é eu que sei o que eu preciso, é eu que sinto a dor quando eu sinto, é eu que fico feliz quando eu fico, é eu que sou quando eu sou. Ninguém sente para mim, então eu quero, aleluia. Então uma atitude, e você também vai tomar uma atitude nesta noite, nesses últimos dias, porque Deus está dizendo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de disposição, na fraqueza do preguiçoso. Não, naquela figueira, eu teria que falar, mas não dá tempo. Quando fala que Zaqueu subiu, mas eu discorrendo aqui, eu falei, mas talvez se eu não definir, você não vai entender isso, eu tenho que dizer. Quando ele subiu na figueira, está falando de boas obras, de vontade. Romanos capítulo 9, está escrito assim: não depende de quem quer. Quem quer ir morar no céu aqui? Meus parabéns, mas vocês não estão fazendo nada demais. Não depende de quem corre. Quem aqui está se esforçando para chegar no céu? Amém. Está com medo de levantar a mão? Não, vai dar para você. Você quer receber os parabéns por não estar esforçando. Quem está se esforçando aqui? Todo mundo está se esforçando. Meus parabéns, você não está fazendo nada. Isso não é nada. 99,9% Deus fez. Aí a Bíblia de Paulo diz assim: olha, não depende de quem quer, vocês que acham. Nossa Deus, eu sou o maior chorão na igreja. Nossa Deus, eu sou o que mais oro, o que mais jejum. Por isso, lá no céu tem uma corona para mim. Para aquele irmão que não ora nada, que ora pouco, tem uma coroinha pequena. Não, para com isso. A Bíblia, quando fala que diante de Deus vem uma carne, por isso que eu disse que eu tenho que falar isso. E o quarto nós vamos orar. Terminar. É por isso que a Bíblia diz que Paulo disse: não depende de quem quer e nem de quem esforça. Não depende de Zaqueu subir na figueira. Zaqueu poderia subir na figueira e dizer assim: eu sou o bombom. Agora eu vi Jesus. E olha lá se ele visse, porque ele ia falar assim: talvez a multidão estava ali, Jesus passava no meio lá e escapava e nem via. Mas vamos supor que ele visse Jesus, ele dizia assim: nossa, eu subi na figueira. Que não tem. E tem um monte de crente aí que vê o irmão passando dificuldade, tem coragem de dar prejuízo ao irmão. Então, mas só que a Bíblia diz assim: a verdadeira religião para com Deus é guardar-se da corrupção do mundo, evitar o pecado, obedecer a Deus, guardar a língua, ser verdadeiro e falar pouco, visitar os órfãos e as viúvas, ajudar, dividir o pão com quem não tem, dividir o dinheiro com quem não tem, a dividir os bens com quem não tem. E porque está escrito assim: se a religião desse não é desse jeito, a religião desse é mentirosa. Porque a verdadeira religião para com Deus, ela é imaculada, é amar o seu próximo como a si mesmo, é ajudar o órfão, a viúva, é guardar-se da corrupção do mundo. Então a religião, ela é bem-vinda quando ela é moderada, quando ela é equilibrada, quando ela é dosada com bom senso, que diz assim 0,1%. Na verdade, o apóstolo Paulo disse, ele chegou tanto numa situação, ele chegou numa maturidade espiritual tão grande, que ele chegou e disse assim: se fosse Paulo hoje, eu diria assim, eu estou interpretando o texto para você entender, 0,1% eu oro, jejum, eu exemplo, eu toco teclado, estudo bastante, estudo muito mesmo, oro, não gosto de orar pouco não, jejum, mas ele diz: mas eu prego, e prego a verdade, ganho alma, eu sou um homem de sucesso, eu sou um homem de bom testemunho. Ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você acha que qualquer um pode falar isso? Ele tinha panca para falar isso. Ele dizia assim: olha, eu não sou menor, eu não sou inferior aos outros apóstolos, eu não sou menor do que Pedro, inferior a Pedro, não sou inferior a Tiago, eu sou igual a eles. Se eu não sou igual, o pior também eu sou. E ele dizia assim: eu também sou apóstolo de Cristo. Aí ele começa a mostrar que ele era pau para toda obra. Diga assim: seja pau para toda obra. Isso quer dizer oração, jejum, seja bom testemunho, seja afiado para o negócio mesmo, tenha pronto, seja com você, o negócio tem que ir.
Mas aí ele diz assim: mas não, olha aqui, não sou eu quem prego. Não sou eu, mas ele diz: não sou eu quem prego, mas a graça de Cristo que está em mim que prega. Cadê? Vai dando glória aí, irmão. Glória a Deus. Ele diz: não sou eu que oro, horas e horas, eu passo horas e horas orando, eu não oro, eu oro muito, mas não é eu que oro, é a graça de Cristo que ora em mim. Ele diz isso: não sou eu que jejum, mas é a graça de Cristo que jejua em mim. Ele diz assim: eu sou apóstolo, não eu, porque eu não mereço, mas é a graça de Cristo que está em mim que é apóstolo. Aleluia. Então quando você conhece, cai na graça de Deus, aí você não vê você não vê que você ora porque não é você, é a graça. Você diz: porque se dependesse de mim, sabe onde eu estava? No inferno. Se dependesse de mim, sabe o que eu era? Eu estava na cachaça, na maconha, na cocaína. Cada um tem um vício, né? Tem uma deficiência, uma perdição. Estava lá na prostituição, estava lá só atrás de dinheiro, trampicando. Cada um tem uma depravação, uma deficiência. Se dependesse de mim, eu estava lá. Você diz, Paulo diria, eu diria, mas não, eu sou o que sou hoje, não eu, mas a graça de Cristo que está em mim. Diga para o teu irmão: é a graça de Cristo que te leva a ter atitude de não deixar tudo por conta de Deus, mas reconhecer a graça e a misericórdia de Deus. 99,9%. Diga assim: Deus é que fez tudo. Então Paulo dizia, quando ele diz: não eu, mas a graça de Cristo está em mim, ele está dizendo: então é 100% Jesus, é 100% Deus. Eu sou apenas um instrumento da graça, eu sou apenas um alvo do amor, eu sou apenas um alvo da misericórdia, eu sou apenas um objeto que Deus me deu graça, eu sou apenas alvo do amor, da misericórdia, da compaixão, da graça de Deus. Eu sou o que sou porque Deus me fez ser. Mas Zaqueu foi, em quarto e último lugar, alvo do amor incondicional. Alvo do amor condicional. Escute isso aqui: amor de Deus é incondicional e condicional. No limite do amor de Deus, o amor de Deus é incondicional. Quer dizer, não depende de nada, não precisa fazer nada para poder ser salvo, porque Deus ama e vai amar e vai não misturar as bolas, as coisas, as peças. Amor de Deus é incondicional. Deixa eu resumir, porque eu não vou entrar em detalhes, senão eu vou aprofundar muito. Amor incondicional, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A Bíblia diz que quando nós ainda éramos trevas, éramos por natureza filhos da ira, nós éramos mentirosos, nós éramos inimigos de Deus, o que Deus fez? Nos amou. Eu nem passava pela minha cabeça estar aqui hoje, e Deus investiu em mim e disse: você não presta, você está indo para o inferno, e vai para o inferno se eu não entrar na sua história, se eu não te mudar, você vai continuar sendo essa peste que você é. É verdade, irmão. É verdade. Tem gente que acha que é bom. Aí ele diz: eu te amo, então vou morrer por você antes de você nascer. Morreu por mim, amor incondicional. Mas para que eu vou provar mais para você que o amor de Deus é incondicional? Não tem que provar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou aquele que foi para o inferno, Ele amou aqueles que não vai querer nada. Ele amou, Ele deu a oportunidade, Ele pagou o preço por todos. Mas o amor condicional está em São João 14,15. Se vocês me amar, guardareis os meus mandamentos, e eu também vos amarei, e o meu Pai vos amará, e eu e o meu Pai viremos e faremos em você morada. Então amor especial, amor incondicional, ama bandido, ama todo mundo, ama quem está no inferno, quem vai para o inferno, ama quem arrepende, quem não, ama todos, que aceita a
a salvação, que aceita Jesus ou rejeita. Ama todos que louva, que adora e até mesmo que blasfema. Amor incondicional. Mas o amor condicional é amor especial. Aquele amor, aquele filho xodó, que quando ele é obediente, quando ele teme ao Pai, quando ele faz tudo certinho, o Pai tem um amor especial. Deus quer que você seja essa pessoa que ama Ele, para que Ele possa compartilhar de você com esse amor especial. Vira para o teu irmão, tem pessoas que vai ser normal. Vira para ele. Tem pessoas que vai ser. Vira, não fala aí. Para mim terminar logo. Tem pessoas que vai ser normal. Mas diga assim, mas tem pessoa que é especial. Diga assim, é xodó de Deus. Diga assim, porque é uma pessoa que ama a Deus, que é um filho obediente. E quem ama a Deus e obedece, esse Deus ama com amor diferenciado, amor condicional. Então Jesus amou Zaqueu, é amor nosso, incondicional e condicional. Aí ele diz: Zaqueu, a condição é desce depressa, desce. Zaqueu, essa é a condição. Eu estou interpretando o texto. Desceu e recebeu Jesus gostoso. Deus, Ele se esvaziou, Ele é condescendente. Ele disse: eu vou descer lá embaixo e vou falar a linguagem deles. Eu vou participar, compartilhar dos sofrimentos deles. Eu vou sentir a dor que eles sentem. Eu vou nascer pobre numa manjedoura. Eu vou morrer por eles. Eu vou descer ao inferno, mas eu vou restar o terceiro dia. Isso é amor generoso. Diga para o teu amor de Jesus é generoso. Diga-se, o amor de Jesus é condescendente. Para nós terminar, conta essa história da formiga. Quem conhece a história da formiga aqui? Tinha um formigueiro num lugar, um lote, uma terra, um terreno. Aí os engenheiros, uma grande empresa queria construir ali uma obra, né, igual eles fazem. Eles chegam no lugar, igual aqui como é que chama esse prédio aqui? Chegou, tem dinheiro, chegou lá e fez a construção lá, indenizou, pagou todo mundo e tirou, né? Mas aí chegaram ali naquele lugar e ali tinha um formigas morando ali. Eles não queriam saber, passaram o trator e mataram as formigas. As formigas não valem nada. Diga para o teu irmão: você era formiga. Você era formiga. É a mesma coisa. Eu chego para o pastor, será que você vai descer lá e falar assim: